Pois é, a gente continua repercutindo este tema porque esta semana a China anunciou que a seca está colocando em risco as plantações do país. E, claro, a quebra de safras pode causar um impacto mundial no mercado de commodities e alimentos. Para a gente falar então do protagonismo da segunda safra no Brasil e os impactos do clima, tanto na Europa e na China, eu converso agora com João Pedro Lopes, analista de grãos da consultoria Stonex. Oi, João Pedro, boa noite. Bem-vindo aqui ao nosso Agro em Foco nesse momento muito importante. Então, minha primeira questão é sobre, de fato, né, tudo que vem acontecendo em relação a essa segunda safra de milho, com certeza, para ficar na história, levando aí a produção total de grãos em níveis recordes, né? O milho vem puxando de fato, e isso chancelado pela Conab. Aí só nessa segunda safra, segundo o último levantamento, a gente deve ter 44% mais em relação ao ciclo anterior, falando apenas da segunda safra. Como isso tem sido visto pelo mercado? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Eu que agradeço o convite. É um grande prazer poder participar do seu programa. E, bom, né, começando falando um pouquinho da nossa segunda safra, realmente, ano após ano, ela tem alcançado um protagonismo ainda maior, né, para a nossa produção total de milho e para a nossa produção de grãos. E apesar desse ano a gente ter vivenciado alguns momentos de um pouco mais de incerteza, né, ali em maio, junho, com algumas secas um pouco acima do normal em importantes regiões ali do Mato Grosso, de Goiás. No final, o clima, de um modo geral, foi bem favorável, né, para a nossa produtividade. A colheita aconteceu também num ritmo acima dos últimos anos, e tudo isso ajuda o país a caminhar, né, para, como você mesmo disse, uma produção recorde para a nossa safrinha 21-22, puxando também aí a produção total para um recorde. Exatamente, né? E dado o cenário também que, além da Europa sofrer aí uma drástica, grande seca, a gente mostrou na Itália, por exemplo, a maior em 70 anos, segundo o Observatório do Clima, um órgão bastante importante ali para a Europa também, nunca antes visto, 500 anos aí, temperaturas elevadíssimas, e a gente teve aí também a notícia da China nesta semana passando aí por importantes quebras, né? Com certeza devido a temperaturas chegando a 43 graus em partes ali do país, e em algumas regiões também temperaturas tão elevadas não vistas desde a década de 60, ali 1961. Ou seja, como que também esse cenário internacional, China, Europa, impacta de alguma maneira positivamente aqui para o Brasil e também em nível de preços e de mercado, né? É uma maneira assim de puxar realmente os preços em elevação? Bom, atualmente a gente tem diversos fatores, né, fundamentos atuando no mercado. A gente tem observado uma grande volatilidade ao longo dos últimos meses, né? E o Brasil ele está num cenário bastante favorável, assim, os produtores principalmente. A gente, por mais que a gente tenha uma produção recorde aí de milho nessa temporada, o mundo, o balanço global, os principais países têm passado por uma situação mais de aperto, né? Como você falou, a União Europeia tem vivenciado uma seca fora do normal. O USDA, por exemplo, no seu último relatório divulgado no começo desse mês, cortou a estimativa de produção de milho da União Europeia de 68 para 60 milhões de toneladas. Como você disse agora, a China também tem passado por um momento mais desfavorável para a sua produção, pode ter algum problema na sua safra. Isso faz com que esses países, né, aumentem, esses players aumentem sua demanda por milho importado. E, no momento, o Brasil é um dos que está com a produção mais favorável, né? E isso contribui para que o produtor brasileiro consiga vender uma grande quantidade do cereal aí a preços elevados, né, já que diversos países têm vivenciado esses problemas com produção. A Ucrânia, né, teve todo o problema com a guerra, apesar de ter voltado a exportar agora,
os volumes ainda são bem abaixo do normal praticado pelo país. Então, você ainda tem uma disponibilidade menor, né, que o usual, que tendem a manter esses preços fortalecidos. Excelente, né? Muito bom você trazer aqui para a gente também a atualização do USDA, né? O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, fazendo essa redução na projeção deles, né? Importante player no mercado de grãos de milho, em especial, que a gente sabe. Agora, um outro assunto que a gente tem que tratar aqui, claro, é a entrada do milho brasileiro na China. Não à toa, né? Já era algo que já vinha sendo bem articulado pelo governo, pelo mercado, já dava sinalização. A gente trouxe aqui em outras edições analistas, né? O Carlos Fogo, por exemplo, que já previa isso há um tempo, e outras situações, enfim, de que a China em algum momento sim iria abrir as portas aí para o milho brasileiro. Como vem também essa notícia, né, gerando aí impactos para o mercado? Essa conversa da China abrir as portas para o milho brasileiro já vem de um tempo, né? As discussões ocorriam aí desde pelo menos 2020, 2019, com um pouco mais de frequência. E esse ano o processo ele foi acelerado, né? Principalmente pela questão da guerra. A Ucrânia é uma das principais parceiras comerciais no mercado de milho da China. Com o problema da guerra, né, com a interrupção do escoamento do milho ucraniano, a China passou a se preocupar ainda mais com a segurança alimentar, né, que possui aí a maior população do mundo. Então, ela tem buscado outras alternativas para garantir, né, o seu fornecimento de alimentos no mercado interno. Então, o milho brasileiro entra aí como uma alternativa muito viável, né, para o país asiático. E agora a gente tem outros fatores aí também acelerando essa busca, né, como a gente tem comentado, essa preocupação com a seca na China pode afetar a produção no país. Então, eles têm acelerado, né, esses trâmites para conseguir importar o milho brasileiro. E antes a gente vinha falando, né, que as primeiras exportações do Brasil para a China ocorreriam só ano que vem, né, a partir da safra de verão 22-23, mas no mercado aqui já tem circulado rumores, o pessoal já tem comentado de que a China está muito interessada já em antecipar talvez alguma parte dessas compras já para esse ano, né, tentando realmente garantir o abastecimento do mercado local. Exatamente, né? Inclusive o Ministério da Agricultura já divulgou com prazo até amanhã para os interessados, né, em exportar tanto milho quanto soja, enfim, especialmente ali para a China, para o cadastro, então, no mapa, até amanhã, o que é uma importante sinalização também para o mercado. Agora, falando um pouco, né, dos fundamentos, aí, como você trouxe também, ainda internacionais, sobre a guerra, com continuidade da guerra, infelizmente, mas, digamos assim, que impacta no caso de impulsionar a commodity, o milho brasileiro, de fato, né, com, enfim, essa continuidade, quer dizer que o Brasil acaba ocupando ainda mais esse cenário internacional. Com certeza. Recentemente tivemos o acordo, né, para a criação de um corredor de exportação seguro para o milho, para os cereais ucranianos, para os grãos ucranianos. Nas últimas semanas observamos um avanço dos embarques, as exportações, o fluxo tem sido cada vez maior, mas ainda assim tem uma grande insegurança, né? Porque justamente Rússia e Ucrânia continuam em guerra, e por mais que a gente tenha esse acordo, é muito difícil garantir que nos próximos meses nada vai acontecer. A gente torce, né, para que tenha um momento de paz, que os fluxos continuem avançando normalmente, mas realmente é algo que traz insegurança para o mercado. Isso faz eles, se possível, optarem, por exemplo, pelo milho brasileiro, né, que é um país que dificilmente entra em guerra, que traz muito mais segurança para garantir esse fornecimento.
Excelente, então, João. Muito obrigada, viu, por sua participação, entrevista aqui em nosso Agro em Foco, na nossa edição. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, foi um grande prazer e boa noite e até uma próxima. Boa noite.